Boa tarde, meus amigos, minhas amigas que torcem pra zebra da final do Campeonato Carioca. Pois é, nós somos zebra, né? Eles eram os favoritos, eles são os favoritos, né? Tudo de bom aí pra vocês. Eu tô aqui, né, na verdade, acordei mais tarde hoje. Acordei um pouco triste, né, com a notícia que a menina que a gente tá ajudando da questão lá da fibrose cística, ela teve uma recaída aí, porque o governo, infelizmente, não tá oferecendo o remédio dela, que custa muito caro. Então quem quiser aí ajudar, tá lá no meu Insta, inclusive o Pix dela para vocês ajudarem, tá? Eu tenho que falar sobre isso. Eu também chego aqui com o oferecimento da Stake, né? A Stake, daqui a pouquinho eu vou fazer uma live falando de tudo de ontem do jogo lá na Kick, né? Vai lá no nosso Insta que eu vou colocar nos stories também o link da Kick. E você na Stake, lembrando que você tem aí R$ 150 de jogo seguro, seu primeiro jogo seguro com o cupom PAPARAZZORN, com o código promocional PAPARAZZORN. Você acessa a Stake, faz o seu cadastro, né? É só acessar lá stake.com, stake.com e fazer o seu cadastro com o código PAPARAZZORN, que você vai ter aí o primeiro jogo seguro, né? Se perder, joga de novo o mesmo valor, até R$ 150, você pode fazer o depósito no Pix também, né? Então, vamos lá, eu quero começar aqui o nosso vídeo. Eu só quero dar um recado rápido aqui, cara, que é muito importante, né? Dia 2 de abril, Dia Mundial, Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Então corre, Narbal, corre, corre, Narbal. Eu tô de azul, Narbal. Você corre pelo autismo, eu soube que você correu aí 30 quilômetros, ganhou um manto autografado aí do Zico, né? Fez uma ação bacana com o Zico aí, pela conscientização do autismo. Também o meu amigo Júlio Miguel Neto, né? O Narbal com a sua bailarina, né? Achou que eu ia esquecer? Bailarina. E o Júlio Miguel Neto também com a filha, que são crianças fantásticas. Bem, galera, eu começo aqui também lembrando você que a gente está com condições especiais na 5G Turismo. Cara, a gente começou o nosso negócio na sexta-feira, né? O lançamento oficial foi ontem, na verdade, com a ação lá no Maracanã, com as influenciadoras, a Jéssica e a Marcela Leite, a Jéssica CRF e a Marcela Leite. E aí eu convido você a conhecer a nossa empresa. O link também vai estar aqui no comentário e chat fixado, o link da 5G Turismo, para você acessar, entrar em contato, porque a gente está com os melhores pacotes, melhores preços. A gente está com o preço mais baixo no pacote para Buenos Aires do que as outras agências com 2 noites, e a nossa tem 3 noites, dá para você ainda tirar mais um dia para passear. Então procure a nossa agência agora mesmo, a 5G Turismo, qualidade, não quantidade, e a gente não oferece o que a gente não tem. Então acessa aí, tem também o nosso Insta lá, @5G Turismo, e tem 10 vezes sem juros, tá? Olha só, sem entrada, a gente tá essa semana a gente tá fazendo 10 vezes sem juros, sem entrada, para todos os pacotes, para qualquer viagem, para qualquer lugar do mundo. Então aproveite agora mesmo e entre em contato com a 5G Turismo. Bem, seguinte, a gente teve aí, né, a zona mista ontem, o Gabigol falando da conversa dele com o Vitor Pereira. A gente já exibiu mais cedo aqui no canal, então eu vou colocar essa entrevista do Gabigol no final, né, no final do nosso vídeo, para você finalizar acompanhando, né, essa entrevista do Gabigol. E eu quero começar aqui convidando você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, né? A gente está aí no canal Paparazzo Rubro Negro, trazendo para vocês as principais notícias do Flamengo. Então eu vou começar, né? Cara, que chororô é esse do Fluminense, hein? A torcida já começou ontem no estádio. É um chororô absurdo. Eles estão reclamando de quê? Teve um lance duvidoso de pênalti a favor do Flamengo, que a bola bate na mão do jogador do Fluminense. Eles estão reclamando da expulsão do Diniz e do Samuel Xavier. Eles estão reclamando de tudo, quando na verdade foi tudo correto. E o juiz, o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo poderia chiar de 2 lances. Teve um outro lance também pedido de pênalti no segundo tempo, que o juiz chegou a parar para consultar, mandou o Flamengo cobrar o lateral. Então, a gente não reclamou de nada, mas vocês não aceitam perder
E aí eu quero saber o que vão fazer com esses ingressos, né? Que estavam travando lá os ingressos do Fluminense. Fazer o quê? A torcida do Fluminense é aquela torcida que quando tá com desvantagem não vai, né? Então, ontem já tomaram uma surra na arquibancada, né? A torcida do Flamengo cantou muito mais que a do Fluminense, abafou a torcida do Fluminense, né? E o meu amigo Phil, que tava lá na Flu TV, já vai separando aí, cara. É melhor você já começar a fazer o pedido da camisa. Você falou que era antes do jogo, ele veio me provocar. Já pegou minha camisa? Já separou minha camisa? Quem já postou a camisa do Flamengo pra mim, se o Flamengo ganhar, e a do Fluminense pra ele se ele ganhar. Aí ele já tá com a camisa lá pra me dar? Falei, beleza, tranquilo. Eu quero saber o seguinte agora. Já vai aí, já entra na espaçorubronegro.com.br ou na loja.flamengo, utiliza o meu cupom aí, ó. Ei, Fio, utiliza o meu cupom PAPA, que você vai ter 5% de desconto. Já vai separando a minha camisa aí, por favor, tá? Separa ela, tá? Pô, palhaçada, rapaz. Já separa a camisa do Fluminense. Fala sério, soberba danada. Agora estão chorando, chororô. Ai, chororô, ai, chororô. Ah, qual é, rapaz? Pô, pelo amor de Deus. Olha só, com a vitória sobre o Fluminense, o Flamengo abriu a vantagem para o jogo de volta, né? Com isso, o Flamengo pode perder por 1-0, 2-0 pênaltis, né? O Fluminense precisa fazer 3-0 para ser campeão, tá? O Vitor Pereira já venceu o dobro de clássicos pelo Flamengo em relação ao mesmo período no Corinthians, tá? Tendo disputado menos da metade das partidas. Ele, aqui, ó, são 6 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas, sendo que foram 3 seguidas, tá? 3 clássicos seguidos. 66,7% de aproveitamento em clássicos, 10 gols marcados e 6 gols sofridos. 4 de saldo. A Yane mandou pra gente aí, a nossa repórter, a Yane Ellen, tá? E a lei do ex em dia também, né? A gente falar aqui que com os gols de Ayrton, Lucas e Pedro, o Flamengo abriu 2 gols de vantagem e além da vitória, com um gostinho de provocação, os 2 gols do Flamengo foram marcados por ex-jogadores do Fluminense, né? O Pedro, cria das categorias de base do Fluminense, e o Ayrton Lucas, que se destacou profissionalmente no Fluminense também, né? Para o jogo de volta, além dos autores do gol, o Flamengo ainda conta com o Gerson, outro que saiu das Laranjeiras e que pode estar fazendo esse gol aí também no jogo de volta. Então tem muita lei do ex possível aí. Agora eu quero falar o seguinte com vocês. A estratégia do Vitor Pereira, ela foi boa, ela foi kamikaze. Se o Flamengo toma um daqueles 2 gols que o Fluminense quase fez no primeiro tempo, podia complicar. Ela foi kamikaze, mas ela foi boa. E aí a gente tem que falar o seguinte, isso só está acontecendo, essa vitória de 2-0 e essa estratégia de usar a cavalaria no segundo tempo, ela só serviu para mostrar que a caça ao X9 está funcionando. Não tem nada melhor do que você ter toda a sua estratégia resguardada. E ainda tinha torcedor do Flamengo que defendia essa sacanagem toda. Tem gente que se diz torcedor do Flamengo que defende essa sacanagem toda de vazamento. O jornalista publicar, beleza, problema. Ele sabe o que ele faz da vida dele. Agora, deixar X9, ajudar a vida de X9 não tem como. O Everton Ribeiro falou na semana passada. Incomoda, atrapalha. E eles conseguiram travar o X9. Ninguém, nem os principais jornalistas que costumavam dar a escalação antes estão dando. Não estão. Sabe por quê? Fizeram uma trava geral ali, meio que deixaram claro que sabem quem é, não demitiram ninguém, mas sabem quem é. Abriram o CT para a imprensa para esvaziar também as informaçõezinhas bobas do X9 e com isso o Flamengo vai conseguindo travar esses vazamentos, né, de escalação, informações como essa. Começou a circular, até o nosso repórter até publicou lá no estádio, foi o primeiro a publicar, o Gabriel Órfão, começou a circular alguma coisa que o Gabigol não iria começar jogando assim que o ônibus do Flamengo chegou no estádio, umas 2 horas antes do jogo. O que não dá tempo do Diniz sequer se planejar para falar, olha, os caras vão começar o jogo sem a cavalaria, vão entrar no segundo tempo. Se ele sabe disso com os 3 dias antes, ele se preparava, treinava o time para jogar contra os nossos reservas. E o Flamengo colocou a cavalaria no segundo tempo sem o cara saber que seria desse jeito.
E foi muito importante. Chupa X9. Eu quero você arrasado. Por mim, estava demitido X9. Tá? E falando em 9, que é um 9 bolado, o autor do gol que consagrou a vitória sobre o Fluminense, o Pedro, vive aí um início mágico de temporada. A verdade é essa. Com a camisa 9 do Flamengo, merecedor, é o 9 do Mengão, né? Ele tem aí, é o jogador da Série A com participações em gols de 2023. É o mais bem ranqueado. Além dos 14 gols marcados até aqui, Pedro também conta com 3 assistências. Tudo isso apenas em 3 jogos. Então, são 13 jogos, 14 gols, 3 assistências, são 17 participações em gol, tá? 14 gols, 3 assistências. 65 minutos para participar de um gol. Olha que loucura. 78% de conversão de chances. 75% de pontaria no chute. 21 passes decisivos. É o líder nesses quesitos. Apesar do Cano, né, ser aí o craque do Campeonato Carioca até o momento, o artilheiro também, não tem como negar, mas o Pedro, num geral, tá espetacular. E falar para vocês também que o Vitor Pereira decidiu aí conceder um dia de folga para o elenco do Flamengo antes da reapresentação visando a Copa Libertadores, tá? Então, os jogadores aí se representam nessa segunda-feira, hoje domingo eles estão de folga, merecida, né? Lembrar que o Gabigol ontem, depois do jogo, ficou lá fazendo uma preparação, dando uns piques absurdos no campo, né? É importante a gente falar isso, o Gabigol já procurou treinar logo depois do jogo, né? Sabendo que não está bem fisicamente, ele foi treinar depois do jogo, foi o único jogador treinando depois do jogo no estádio. Os holofotes ainda estavam acesos, ele ficou ali uns 15 minutos treinando, né? Aí começou a chover muito, ele entrou, mas ele estava treinando depois do jogo sozinho com o preparador físico, tá? É importante a gente falar isso. O foco que está o Gabigol para se acertar aí, para ficar bem para Libertadores e para o próximo jogo, até porque ele é o nosso 10 hoje e a gente não tem o Arrascaeta por quase 2 meses. Então, o elenco vai se apresentar na segunda-feira, amanhã, né? E terá aí uma sessão de treinamentos antes de embarcar para o Equador. Não vai ter o regenerativo, tá? Porque não é no dia seguinte, então todos treinam de forma normal na segunda-feira. Tem a folga. Quem participou do jogo também treina, tá? Geralmente no dia seguinte do jogo é só um regenerativo para quem participou do jogo completo. Então o Flamengo vai enfrentar... tem essa sessão de treinamentos na segunda, tá? Antes de embarcar para o Equador. Vai enfrentar o Alcas lá no Equador, em Quito, tá? E estreia da fase de grupos da Libertadores. E depois de estrear na Libertadores, o Flamengo volta aí as atenções de novo para a final do Carioca. Lembrando que o Flamengo tem um treino, tá? Passar para vocês, o Flamengo tem um treino lá em Quito. O Flamengo já treina lá no Equador, tá? Então, apesar dessa última sessão no Rio de Janeiro, o Flamengo tem mais um treino no Equador, tá? E o Cebolinha é o líder aí de assistências do Flamengo na temporada 2023 também, um dos homens de confiança de Vitor Pereira, destaque do Flamengo na temporada, importante a gente falar, tá se recuperando, né? Em 6 jogos como titular, ele anotou 4 assistências e 1 gol, além de 11 passes decisivos e 24 dribles certos. O Cebolinha tá saindo aí, né, da casca, a cebola saindo da casca, pois é, tá dando certo, tá melhorando, tá conseguindo encontrar um bom futebol. E, cara, eu quero comunicar aqui que eu tive a honra de ser convidado para votar na seleção do Campeonato Carioca, ser um dos jornalistas aí do júri. Eu vou escalar o time titular, eu queria pedir a sua ajuda aqui. Coloca aqui nos comentários o time titular sem clubismo, hein? Sem clubismo, o time titular do Campeonato Carioca. O técnico destaque, eu acho que não tem como não ser o Diniz, né? Até o momento o Vitor Pereira vinha muito mal. O craque do campeonato, eu não sei, acho que tem que ser o Cano, não sei vocês. Revelação, Lelê, né? Mas o time tem alguns jogadores do Flamengo pra gente colocar aí, né? Então eu quero pedir a ajuda de vocês aí pra montar o time, que eu vou ter que passar pra Ferge,
né? Uma honra aí tá escalando a seleção do campeonato. E, galera, eu queria falar com vocês, né, que apesar da vitória com o bom placar, o Vitor Pereira foi alvo de críticas aí por parte da torcida do Flamengo. A escalação com Gabi e Everton Ribeiro no banco, no entanto, foi justificada pelo comentarista Mauro César Pereira, né, o jornalista Mauro César Pereira. O Flamengo contratou o quarto treinador europeu em 3 anos e meio, mas parte da mídia e da torcida cobra Vitor Pereira por agir como europeu. Na prática, questionam por que não age como se fosse brasileiro, né? O técnico rubro-negro já deu claras amostras de que não lhe falta coragem. Isso é verdade, Mauro. Isso é verdade. A escalação na vitória do Fla-Flu do sábado não deixa dúvidas. Gabigol no banco com Everton Ribeiro, Vidal e Felipe Luiz, né? De acordo com o texto publicado, Vitor Pereira escala o time conforme o adversário e por isso até Gabigol senta no banco, tá? O Mauro também elogiou as substituições, foram muito boas as substituições. E o Mauro, eu acho que ele foi um pouco kamikaze, né? Não deixa de ser um jeito até europeu de lidar com a situação, mas poderia ter dado muito errado, porque o Flamengo jogou mal o primeiro tempo, né? Porque quem entrou não foi bem, a verdade é essa. E ele deu sorte, porque o Flamengo conseguiu segurar o empate no primeiro tempo, e no segundo tempo o Flamengo voltou melhor, fez o seu gol, teve boas substituições, tá? Então ele deixa claro aqui que o VP escala o time de acordo com o adversário e o fez para vencer o Fluminense. Não funcionou à perfeição, mas funcionou. Verdade, isso é verdade. E suas mexidas ao longo da partida foram precisas. Ô Mauro, eu tô torcendo muito para dar certo. E me irritaram algumas situações que aconteceram até ele encontrar esse time aí. O time do segundo tempo jogou muito bem. Mas eu tenho que concordar contigo. Foi kamikaze, mas deu certo, né? Suas mexidas ao longo da partida foram precisas. Isso aí não há dúvida. Por isso até o Gabigol senta no banco. E é bom ainda mais nesse elenco onde faltava há tempos uma forte disputa por posição. Errando ou acertando, ele seguirá decidindo de acordo com aquilo que planejar. Afinal de contas, ele pensa como um técnico europeu. E eu acho muito bom também a gente falar sobre esse relacionamento, a questão do Gabigol ter aceitado ir para o banco, mas o Gabigol explica que ele mesmo conversou com o Vitor Pereira que não estava no seu melhor, né? Mas se acontecer mais vezes do Vitor Pereira colocar o Gabigol no banco, eu acho importante, você sabe, porque não só o Gabigol, todos os medalhões, né, a cavalaria, porque você mostra que há uma meritocracia e que todos podem brigar por posição. Isso é importante num grupo. A gente tinha treinadores antes que não tinham coragem de sacar um jogador como o Gabigol, de colocar no banco um jogador como o Arrascaeta, como o Everton Ribeiro. Ele é corajoso. E ele tem que ter a torcida do lado dele. Porque dessa vez ele acertou, mesmo que ele tenha sido um pouco kamikaze no primeiro tempo, porque ele dependeu de jogadores ali que não estavam entregando no primeiro tempo. Os jogadores que entraram não é culpa do VP. Os caras não foram bem. Tinham jogadores no primeiro tempo que estavam mal. E aí ele coloca o time do seu jeito no segundo tempo e ajeita ali um pouco, o Flamengo melhora, mexe bem demais. Então, eu tenho que concordar o seguinte, gente. Tava ruim? Tava perdendo e a gente não podia ficar quieto? Sim. Mas eu sempre falei aqui, olha, não vou ficar pedindo cabeça do treinador. Mas que realmente ele tá inventando que não tá legal, ele estava. Só que agora, o jogo começa a virar. Ele começa a mostrar pro torcedor que ele tem aí ele tem um repertório, ele tem uma situação que ele pode fazer o Flamengo funcionar. Eu queria ouvir a opinião de vocês, ler a opinião de vocês. Você acredita que ele vai conseguir, com essas mudanças, com o que está acontecendo, ele vai conseguir botar o Flamengo jogando um futebol para ganhar tudo esse ano, ganhar as competições que está disputando? Eu sempre vou confiar, eu sempre vou ser otimista, tá? E durante o Linha de Passe da ESPN, olha só, com a bancada lá com o Léo Bertozzi, o Jean Oddi, o Breiler Pires e o Paulo Calçade, né? Tem alguns desses aí que gostam de cornetar o Flamengo e falar umas besteiras aí. Inclusive, falou de negócio de ninho do urubu, né? Ele falou, quando o Gabigol comenta sobre isso,
ele de antemão desfaz a ideia sobre Vitor Pereira não poder tirar certos jogadores do time, tá? Então eles opinaram sobre a minutagem do camisa 10 e a disputa posição com o Pedro. Nisso aí eu concordo. O Léo Bertozzi, ao dizer isso, ele assume que pode jogar menos, ele precisa estar preparado para começar menos jogos. Eu não vejo mais o cenário em que ele é o titular indiscutível e o Pedro o reserva, tá? Então, todo mundo comentando isso, que não há um titular no Flamengo. Nem o Pedro, até pode ser o Pedro, tá? Mas que ele não é um titular absoluto, indiscutível, o Gabigol. O Pedro também nunca foi. O Arrasca também pode não ser. O Flamengo tem uma disputa sadia por todas as posições. O Flamengo é uma verdadeira seleção e tem que ser tratado como isso, né? Falar que a Band, né, conseguiu liderar a audiência da TV brasileira, segundo dados divulgados pelo site especializado Teleguiado, a detentora dos direitos do Estadual do Rio chegou a ultrapassar o Jornal Nacional, que geralmente lidera o horário. A medição em tempo real apontou que, no Rio de Janeiro, a Band liderou na reta final do primeiro tempo por 9 minutos, entre 21h07 e 21h15. A Globo acabou retornando a dianteira na hora do intervalo da partida com a novela Travessia. A partir daí a disputa passou a ser acirrada, com as emissoras trocando de posição e variando entre 17 e 18 pontos na audiência. Flamengo venceu a Rede Globo até mesmo no Jornal Nacional. Jornal Nacional e novela. Que beleza, rapaz. A Band deu pau na Rede Globo graças ao Flamengo. Que beleza. Sensacional. Gosto muito. Gosto muito, tá? Aí eu vou passar para vocês aí que daqui a pouco a gente também vai subir um vídeo aí interessante no canal 2, né? Daqui a pouquinho a gente sobe um vídeo no canal 2. E eu quero lembrar você aí que você tem 5% de desconto na loja espaçorubronegro.com.br, loja.flamengo.com.br com o cupom PAPA, como tá aqui, ó, PAPA, 5% de desconto. Também quero lembrar você, a gente vai colocar aqui a entrevista do Gabigol agora para vocês, né? Eu quero lembrar vocês apenas que a gente está com os links aí da Fast Air para você fazer a sua instalação de ar-condicionado, manutenção e limpeza. Link da Fast Air no comentário fixado e chat fixado, né? Junto aí com o link da 5G Turismo, né? Para você estar fazendo aí a sua reserva, pedir a sua cotação aí, o seu orçamento para viajar com o Mengão ou para viajar para Disney, Europa, o que você quiser, procura a 5G que está com condições sensacionais. Vamos então acompanhar aqui agora a entrevista da Zona Mista do Gabigol, né? Foi quando ele falou essa questão aí da conversa com o Vitor Pereira. Não é muito comum, né? A gente vê um jogador como você no campo de reservas. Teve uma conversa especial aí com o Vitor Pereira e você está 100% fisicamente? Não uso lá? Não aconteceu. Ontem, acho que no penúltimo treino a gente conversou, eu e o Vitor, onde expliquei para ele uma situação que nesse esquema onde eu estava jogando não estava tão confortável, por mais que eu ajudei o time no começo da temporada. Uma conversa super tranquila, onde ele me entendeu e eu também entendi ele. Ano passado já era outro esquema e agora é outro também, onde jogar um pouquinho mais recuado. E a gente conversou e ele optou pelo Pedro hoje. Eu falei para ele que ia buscar o meu espaço, trabalhar bastante para poder ajudar o time, como eu ajudei hoje. Quando eu entrei ali, a gente jogou como 2 atacantes, então isso me deixou mais confortável dentro do campo para poder fazer as jogadas e procurar os gols. Então, uma conversa super tranquila. E agora é descansar amanhã e segunda-feira ver também sobre as dores que eu estou no adutor, que eu venho carregando desde o Al-Ali. Quando eu tive essa semana de entre aspas, né, ali de trabalho na academia, me ajudou bastante. Ainda não estou 100%, mas melhorei bastante. Então vamos ver domingo e segunda para ver como é que vai ser para quarta-feira. Gabi, queria que você falasse um pouco sobre a importância. A troca do segundo tempo, as trocas do segundo tempo foi muito importante para a vitória chegar. O que você projeta sobre isso? Essas trocas foram visadas com o Vitor Pereira, com vocês? A gente está no banco, tenta sempre, quando entrar, poder ajudar o time, poder aumentar os números de gols. E também a gente tentou
bastante ter a bola para poder trocar um lado para o outro e achar os espaços. Depois, quando foi expulso, ainda ficou melhor. Creio que a gente ainda poderia ter feito o terceiro e o quarto gol, mas foi de bom tamanho. Uma boa primeira parte do Flamengo. E agora temos a semana da Libertadores e, para quem sabe, final de semana ser campeão. Nada definido ainda, vamos jogar contra uma grande equipe que mostrou que tem muito poder ofensivo, eles podem fazer muitos gols, mas creio que a gente vai estar também muito bem postado e tentando ganhar o jogo. Então é isso, galera. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Tamo junto. Valeu!